Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem e que se sintam abraçados, mesmo à distância. Agradecendo mais uma vez a essa casa, a dona Neuza e a todos da equipe aqui por me receberem tanto, sempre com carinho. E esse carinho, logicamente, ele é retribuído compartilhando aquilo o pouco, que a gente vai aprendendo ao longo do estudo da doutrina espírita. E é isso que eu vim fazer hoje, aqui de manhã com vocês, compartilhar. Eu sempre digo que, por mais que nós estudemos e por mais que nós pratiquemos, não há nada que nós não possamos conhecer e aprender uns com os outros. Então, é dessa troca que nós falamos sempre. O tema de hoje, ele é um tema que a gente costuma, às vezes, confundir um pouquinho. A gente sabe do conceito, sabe o que significa, mas, na prática, a gente tem um pouquinho de dificuldade de entendê-lo como ele realmente deve ser entendido. É a relação entre o livre-arbítrio e a responsabilidade. Quem aqui já ouviu falar do livre-arbítrio? Pode levantar a mão. Todo mundo, praticamente, Principalmente na doutrina espírita. É uma das palavras que a gente mais utiliza, livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a nossa capacidade de escolher, de fazer escolhas. E dar para a gente uma sensação de ligação com a liberdade. A gente ouve falar de liberdade o tempo todo, não ouve? Ainda mais agora. Liberdade de se expressar, liberdade de agir. Dependendo da nossa idade, a gente costuma ansiar muito pela liberdade, ou, às vezes, ficar um pouquinho de ai, meu Deus, não aguento mais, porque a liberdade ela tem o quê? Consequências. Quando nós somos jovens, e eu não sou tão jovem assim, eu posso garantir para vocês. Quando nós somos jovens, quando eu era muito jovem, eu queria muitas coisas. Todos nós queremos, Tirar a habilitação, sair de casa, ficar mais tempo fora, ir na casa dos amigos. Só que o que a gente precisa para ter essa liberdade? A gente precisa de conhecimento. Para que uma criança possa atravessar a rua, ela precisa saber o quê? O que ela precisa olhar para poder atravessar a rua? Não precisa? Se ela simplesmente for atravessar a rua sem nenhum conhecimento, se ninguém falar nada para ela, podem acontecer o quê? Várias coisas que não estão no nosso controle. Então, nós vamos oferecendo para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para as pessoas com quem nós cuidamos, informações, conhecimento, dicas, do que pode se fazer, o que tem que se olhar, para que cada vez mais, com conhecimento, possamos escolher melhor, o melhor momento de atravessar a rua, por exemplo, que é quando não tem carro dos dois lados. Não é diferente com o nosso espírito. Se nós pensarmos que somos criações de Deus, e lá no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar que nós fomos, enquanto espíritos, criados simples e sem conhecimento. E aí os espíritos usam a palavra ignorante, e não é uma ofensa. É ignorante no sentido de não conhecemos nada, somos crianças, bebês espirituais. As nossas encarnações, porque estamos numa casa espírita, seguindo a doutrina espírita, então nós temos a convicção de que essa experiência nossa aqui não é a primeira. Já tivemos algumas, muitas, e teremos algumas, muitas outras, após encerrado, porque a vida material ela é uma transição. Ela é uma escola, de verdade. É onde a gente aprende e pratica ao mesmo tempo. E como a gente já viveu outras vezes, a gente não vem vazio.
As nossas experiências anteriores, elas vão nos fornecendo informações, assim como o pai e a mãe nos dão informações a respeito da vida prática. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo mais consciência. E a nossa consciência se desenvolvendo, nós temos mais condições de tomar escolhas, de escolher. Isso significa que sempre vamos escolher bem? Não, né? Muitas vezes nós não escolhemos bem. Então, as escolhas elas podem ser boas ou não tão boas. Isso significa que a gente não vai aprender? Não, a gente vai aprender com tudo. Com tudo. Inclusive com as nossas más escolhas. Então, o livre-arbítrio é a nossa capacidade de escolher. E Deus, nos dando a oportunidade da vida, de encarnar e de depois reencarnar, Ele vai nos concedendo também a capacidade de adquirir livre-arbítrio, à medida em que nós evoluímos. Se lá atrás, na nossa criação, fomos criados simples e sem conhecimento, vamos nascendo, reencarnando, e esses conhecimentos vão sendo acumulados. E o nosso livre-arbítrio também se desenvolve. Então, isso é igual a nos dizer o quê? Que conforme nós vamos reencarnando, nós temos mais condições de fazer melhores escolhas. Porque a cada nova oportunidade, mais conhecimento nós temos. Vejam, percebam o quão é perfeito o nosso Pai, Deus. Porque isso tudo não saiu da nossa cabeça, não saiu do nada, não saiu do acaso. Isso é criação de Deus. Mas será que as nossas escolhas, elas são criação de Deus? Ou elas são criações nossas? Fruto das nossas escolhas. Será que Deus coloca na nossa cabeça assim, não, você vai escolher aqui? Não. É a gente que escolhe. Então, à medida que a gente conhece mais, escolhemos mais. Até aí, tudo bem. E a responsabilidade? Onde que ela se encontra nisso tudo? Em tudo. Aonde começa o nosso direito? Sempre quando também a gente envolve o direito do outro. A gente não pode ultrapassar essa barreira. Então, eu posso fazer tudo. Teoricamente, eu posso. Mas eu posso fazer tudo sem ter consequência? Eu posso não querer arcar com as consequências. Todos nós aqui. Mas querer e poder não é a mesma coisa. Então, a responsabilidade, ela vem como uma consequência do livre-arbítrio, sempre. Então, Deus nos concede, sim, a liberdade de escolher. Mas sempre teremos uma consequência e a responsabilidade de responder por essa consequência, que pode ser boa e também pode ser ruim. Qual que é a consequência do agricultor, a responsabilidade do agricultor quando vai cultivar a semente? Jesus utilizou muito parábola de sementes, de plantio. Se ele se dedicar, se ele adubar a terra, se ele colocar ali amor, colocar as coisas que realmente necessitam, a consequência disso será um fruto muito bom, uma árvore forte e um fruto bom. Agora, se ele só jogar a semente lá, esquecer, passou o tempo, será que vai sair alguma coisa boa? Provavelmente não, porque precisa de cuidado. Vai brotar, mas aí estamos sujeitos a seca, a animais que possam vir, né, cutucar a terra, prejudicar a semente. Ela pode até crescer, mas vai ficar fraca.
Então, Jesus, nas suas exemplificações, ele sempre nos traz, e é um olhar que a gente pode desenvolver junto, sempre que a gente olhar a questão da liberdade, do livre-arbítrio, junto com a responsabilidade. Porque isso está em tudo. Está em tudo. E a gente ouve mesmo nas notícias. Meio ambiente, a questão de nos expressarmos. Por quê? A nossa liberdade ela não é absoluta. A gente não pode tudo. Deus é absoluto, é perfeito, e as suas leis, por consequência, são perfeitas. E aonde que a gente pode encontrar as leis? Lá no Livro dos Espíritos, na parte 3, tem um título chamado Leis Morais, que são as leis que regem todas as etapas da nossa vida. A forma como nós nos relacionamos com os outros, a forma como nós nos relacionamos com o ambiente. Então, a gente tem lá, inclusive, a lei de liberdade, que está no capítulo 10. Então, a gente vê ali que o nosso livre-arbítrio ele está muito ligado com a responsabilidade em relação ao outro. Não só as nossas escolhas, mas porque as nossas escolhas impactam, sim, a vida do outro. Nós querendo ou não, é uma consequência. Será que isso serve para os dias de hoje? Acho que sim, né? A gente tem muita dificuldade de pensar nisso o tempo todo, porque faz parte do nosso desenvolvimento moral. Então, também nos diz o Livro dos Espíritos, né? Que conforme nós vamos reencarnando e vamos evoluindo, nós temos que crescer o nosso lado moral e o nosso lado intelectual. E que eles não caminham ao mesmo tempo, necessariamente. Algumas encarnações a gente desenvolve mais o lado intelectual. Em outras, a gente vem com experiências que não são de propósito, que não são ao acaso, mas são consequências das nossas escolhas, que nos favorecem a oportunidade de vivenciarmos mais o conhecimento moral. E assim nós vamos nos equilibrando. Equilibrando em relação a quê? Às leis divinas, a tudo que rege o universo. A Terra não está batendo em outro planeta. A Terra não gira um dia para um lado, um dia para o outro. Tudo tem um movimento coordenado no universo. Tudo tem um tempo de nascer, de crescer e de morrer. Tudo tem um propósito na natureza. E a gente também. Ninguém nasce antes do tempo e nem vai embora também antes do tempo. Mas nós podemos escolher. O quê? Se nós vamos cuidar bem do nosso corpo e do nosso espírito, para que essas escolhas elas possam ser sempre boas na medida do possível. A gente nasce com um corpo que, em tese, funciona perfeitamente. Coração com a função do coração, o estômago com a função do estômago, e tudo coordenadinho gera a saúde, a vitalidade do nosso corpo, né? Tá. Quando a gente está novo, tudo pode. A gente come besteira, a gente vai dormir 3 horas da manhã assistindo filme. A gente deixa de se preocupar com certas coisas em relação ao nosso físico. Às vezes faz exercício, às vezes não faz. Ou às vezes faz exercício demais. Por uma questão estética. Está errado? Não. É uma questão de escolha. Mas isso vai ter consequência. Para os outros? Para a gente. Por quê? Se eu dormir mal, sempre, vai chegar uma hora que a minha memória, a nossa memória, vai ficar afetada. Porque o nosso corpo precisa de descanso. Alguns mais e outros menos, é verdade. Mas a gente
sabe do nosso limite? A gente se conhece. Conhece-te a ti mesmo. Não é o que Jesus nos disse? Então, nós sabemos dos nossos limites. Temos a consciência. Se a gente resolve escolher ignorar essa consequência, tem alguém que vai proibir, vai ter algum dispositivo no nosso corpo que vai proibir que a gente continue dormindo até mais tarde? Não. Mas, em determinado momento, pode ser que o nosso corpo, por fadiga, por cansaço, ele realmente tenha a deficiência em algum ponto. E isso é o quê? Uma consequência. Tudo isso, para que a gente possa compreender de forma prática que toda ação de escolha, ela não é necessariamente falta de liberdade, a questão da consequência, da responsabilidade. Muitas pessoas falam assim, eu tenho livre-arbítrio, e livre-arbítrio é fazer o que eu posso, tudo o que eu quero. Tudo o que eu posso fazer, eu quero. Eu quero e faço. Só que a gente precisa lembrar que tem um retorno. Tem uma resposta que a gente precisa dar para essa consequência. Não tem como fugir. Nós estamos mergulhados nas leis de Deus. Ela rege a tudo. E não são leis que vem alguém dizer para a gente que está errado. A gente consegue perceber na nossa consciência. Quando a gente responde meio torto para alguém, num momento de irritação, quantos de nós aqui já não passou pela experiência de 2 minutos depois se sentir culpado? Poxa, não devia ter falado aquilo. Não devia ter usado. Podia ter falado aquilo, mas não precisava ser daquele jeito? Me excedi. Sentimos a culpa, carregamos a culpa e aquilo pesa no nosso coração. Essa é uma parte da história. Agora vamos inverter a situação e vamos nos colocar na posição de quem recebeu a palavra torta. Como será que ela vai se sentir? Vai depender dela. Ela pode não ligar. Essa pessoa pode ficar mais irritada ainda e devolver a ofensa. Ou simplesmente ela pode fazer uma coisa que dói mais do que qualquer outra, que é o quê? Nos ignorar. Não dói a indiferença? Vejam que são 2 colocações, 2 posições diferentes, e cada uma com o seu livre arbítrio. Quem falou teve o direito de falar. Podia ter evitado? Podia. Podia ter escolhido ficar quieto? Podia, mas escolheu falar, daquele jeito, daquela forma. E quem recebeu? Também tem um livre-arbítrio. De se sentir como se sentiu. Ignorando, com indiferença, não ligando porque reconheceu que a pessoa não estava bem naquele momento, ou devolvendo. Nós podemos julgar quem está errado? Não. Mas existe consequência para tudo, não existe? E a consequência está na ação daquelas pessoas que praticaram, cada um dentro da sua posição. Por isso que é muito difícil a gente olhar para alguma coisa fora e julgar. Porque a gente não faz a mínima ideia do que as pessoas estão sentindo, estão pensando, qual é a história daquela pessoa, o que ela passou, o que ela teve que escolher para dizer aquilo. Porque não foi com a gente. Então, cada vez mais, nós precisamos, na verdade, trazer o livre-arbítrio para o nosso dia a dia, para a nossa experiência,
para nós mesmos, para o nosso crescimento e evolução. E não para o outro. Porque o outro também vai responder pelas ações dele. E não somos nós que vamos julgar. Porque quem é que define as leis do universo? Deus, que é a mesma para todos nós. Não precisamos nos sentir injustiçados quando algo for feito contra nós, por conta do livre-arbítrio. A consequência é para todos, mas é para todos à medida de cada um. E o que nós vemos é só um reflexo, é uma imagem da quantidade de coisas e de experiências que o outro vivenciou. E a gente não pode se dar ao luxo de dizer assim, se fosse comigo, eu faria de tal forma. Eu não nasci com as experiências dela. A gente aqui, cada um de nós, veio de um lugar diferente, de uma família diferente, passou por situações diferentes e fez escolhas diferentes. As nossas escolhas não são as mesmas. Como que as nossas consequências vão ser as mesmas? A nossa responsabilidade coletiva em relação ao planeta, todos nós aqui estamos conscientes de que esse momento é um momento de transformação. E nós estamos tendo a oportunidade de participar encarnados dessa transformação. Então, é uma oportunidade de aprendizado e de exercício do nosso livre-arbítrio, com responsabilidade. E se todos nós estivermos junto, imbuídos dessa consciência de que nós respondemos pelos nossos atos e podemos escolher bons caminhos, quando a gente vai ver, o outro se transforma também. Sem a gente precisar ficar puxando a orelha, se preocupando, dentro do nosso lar. Podemos escolher com responsabilidade bons caminhos, até com aquela situação difícil com algum familiar nosso. Podemos escolher, como no exemplo apresentado, daquelas 3 opções de quem recebe a ofensa, a de compreender que o outro ainda não adquiriu conhecimento suficiente para escolher bem. Mas nós já. À medida em que nós vamos conhecendo também, o nosso livre-arbítrio aumenta e a nossa responsabilidade também vai aumentar. E isso é bom, mas exige trabalho. O trabalho vai aumentar. As oportunidades que vão aparecer na nossa frente sempre vão aumentar. Se a gente pedir paciência, podem escrever, vai aparecer o quê? N oportunidades para a gente exercitar a paciência, porque a gente aprende com a prática. Então, à medida em que nós vamos nos conscientizando, tranquilizando os nossos pensamentos, procurando um lugar sereno, não fora, mas dentro de nós, confiando que Deus, nosso Pai, Criador, perfeito, absoluto, fez leis justas para todos nós. E não há injustiça. Existe a nossa responsabilidade para lidar com aquela situação da melhor maneira. Porque diz o Evangelho que se as causas das nossas aflições não têm explicação no hoje, elas têm no passado. E graças a Deus que nós não temos a lembrança do que nos aconteceu no passado. Porque o esquecimento nos favorece o ânimo para levantar e fazer o que é preciso. E nós vamos encontrar isso na nossa consciência. Sempre. Às vezes de forma muito sutil, mas é aquela sensaçãozinha que vem dentro do nosso coração que nos incomoda e nos diz, será que está certo ir para aqui? Será que está certo falar isso? E se a gente tiver calmo o suficiente para ouvir essa vozinha na nossa consciência, nós vamos poder pegar o Evangelho, abrir ao acaso, ler, compreender
e sentir o que Jesus quer nos dizer. Então, que Jesus, o nosso Mestre, amado, possa estar no coração de todos vocês, no nosso, em conjunto, favorecendo sempre oportunidades de reflexão, mas principalmente que todos nós possamos buscar no Evangelho a fonte de tranquilidade que não vem de fora, mas vem de dentro de nós, e que se externa ao outro com o nosso esforço. Graças a Deus e muita paz a todos.